São 16h29 agora no horário de Brasília. Pois bem, e como nós já havíamos anunciado, nós vamos então, a partir de agora, conversar com os nossos convidados, a doutora Roxane Ponzi, que é advogada especializada no direito de trânsito, ela que também é vice-presidente da ABATRAN, que é a Associação Brasileira dos Advogados de Trânsito, e também coordena o grupo de estudos em direito de trânsito da OAB do Rio Grande do Sul. E também conosco o Rodolfo Risotto, ele que preside a ONG SOS Estrada. E com os dois nós vamos então conversar justamente sobre essa questão do trânsito, onde tivemos já modificações na legislação do trânsito e a população às vezes fica naquela dúvida, não sabe se de fato uma pessoa embriagada ou sob efeito de uma outra droga ilícita, se provocar um acidente, se ela estaria ali cometendo um homicídio doloso ou homicídio culposo. Enfim, é nessa linha que nós também vamos estar aqui falando também sobre o acidente que acabou gerando aí a criação da lei seca, uma vez que 3 jovens foram arremessados do carro que colidiu com um obstáculo fixo, isso provocado por um carro que estava fazendo um pega no Rio de Janeiro, e a pessoa que estava realizando este pega acabou sendo conduzida para a delegacia, onde constatou realmente que estava sob efeito de álcool, e depois foi liberada após pagar ali uma fiança e desapareceu. Foi apanhada pela Interpol quase 20 anos depois. E aí fica aquela questão, vai cumprir a pena, não vai cumprir a pena, vai ser extraditado, não vai ser extraditado? Então é nessa linha que nós vamos então conduzir aqui essa nossa entrevista. Vamos então cumprimentar os nossos convidados. Doutora Roxane, seja bem-vinda aqui ao nosso Justiça na Tarde. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter. É sempre um prazer estar conversando aqui com os ouvintes do Justiça na Tarde. E hoje, ainda tenho o prazer de estar aí ao lado do doutor Rodolfo Risotto, que já conheço de outros eventos que participamos, e tenho certeza que o nosso debate hoje aqui ele vai ser muito profícuo e na tentativa de tentar esclarecer, aos ouvintes aí essas dúvidas, porque o trânsito realmente é muito dinâmico, a legislação de trânsito é muito dinâmica e sempre tem os senões, os porquês, a jurisprudência, os entendimentos, e vamos ver se a gente consegue aí botar luzes nesses problemas. Pois não. O doutor Rodolfo Risotto também seja bem-vindo aqui ao nosso Justiça na Tarde. Boa tarde, Risotto. Boa tarde a todos, boa tarde, doutora Roxane, e agradeço mais uma vez pela oportunidade de poder participar desse espaço na Rádio Justiça. Bom, a nossa dinâmica, então, do nosso debate faria o seguinte, farei a primeira pergunta e a doutora Roxane e o Risotto ficam à vontade, podem conversar os dois, portanto, entre si, enfim, um interpelar o outro responder, fiquem bem, portanto, aí à vontade. E eu vou fazendo, portanto, aqui o papel de mediador. Então, a primeira questão que eu coloco, a doutora Roxane, como também ao Rodolfo Risotto, ou seja, essa questão de provocar morte no trânsito, e quando se constata através de provas de que o motorista que provocou o acidente que resultou em mortes do outro lado estava sob o efeito de drogas ilícitas, como também de drogas lícitas. Quer dizer, nessa condição, a prática do acidente que cometeu, ela estaria enquadrada como homicídio doloso ou homicídio culposo? Começa com a senhora, doutora Roxane. Então, Walter, essa questão de cometer a morte no trânsito, o homicídio no trânsito, ele, por sua natureza, pelo artigo 302 que regula isso, ele tem essa natureza de ser culposo, ou seja, que não há a intenção do agente daquele resultado. Ocorre que a questão que envolve a ingestão de bebida alcoólica ou substância psicoativa que determine dependência e que esteja causando uma incapacidade para dirigir, houve, na verdade, muita discussão se isso já não se enquadraria aí no tal do dolo eventual, ou seja, quando a pessoa estivesse ingerindo essa bebida alcoólica, por exemplo, ela estaria fazendo isso e já prevendo, ou então poderia se cogitar que ela estaria em algum momento podendo causar o resultado morte
um eventual acidente se viesse a fazer a combinação, né, álcool e direção. Acontece que quando teve uma alteração do Código de Trânsito, aumentando a pena, porque aquela história de que matar no trânsito não dá nada, infelizmente era uma verdade, né, porque com a possibilidade de se enquadrar lá na lei do juizado especial criminal, se podia transacionar, ou seja, havia muitas possibilidades para o cidadão que cometia esse tipo de ilícito de acabar escapando. Então, poucas pessoas acabavam sendo presas, exceto aqueles casos em que, por exemplo, o Ministério Público conseguia fazer esse enquadramento no dolo eventual, mas isso não era um entendimento pacificado, tá? Mas pela natureza inerente que fala o artigo 302 do Código, né, que é praticar homicídio culposo na direção do veículo, não existe essa modalidade dolosa, tanto também a questão que fala da lesão corporal culposa, ou seja, é o 302 e 303, se não me engano, do CTP que fala sobre isso. O máximo que ele prevê é um aumento, né, de pena de um terço à metade quando a pessoa estiver fazendo aí a ingestão de bebida alcoólica ou substância psicoativa. Com essa alteração que teve recentemente, e que aumentou a pena, então, para uma pena de reclusão de 5 a 8 anos, a ideia era justamente o quê? Fazer com que a pessoa não pudesse, tivesse que ser presa ali no momento que foi abordada, né, e foi levada lá para a delegacia, ela não poderia pagar uma fiança. Acontece que houve entendimentos jurisprudenciais e formas de aplicação que misturava o Código Penal com o Código de Trânsito, e acabou que, por se tratar de um crime culposo, né, teria que se aplicar lá o artigo 44 do Código Penal. E aí a pessoa acabava não sendo presa, né, e podendo pagar a fiança. Teve uma alteração, então, recente, em 2021, que é a 14.071, que fez essa alteração e fez uma adequação na lei para que não se aplicasse, então, mais esse artigo 44. O que eu te confesso, Walter, é que eu não sei como é que está a jurisprudência nesse sentido, se essa nova alteração, ela repercutiu de forma positiva, no sentido de que agora sim, então, quem mata no trânsito sob influência de álcool ou substância psicoativa, ele realmente vai cumprir aí essa pena de 5 a 8 anos de reclusão. Bom, Risoto. Na realidade, o que a gente sabe é que o único condenado, com certeza, nos crimes de trânsito são as vítimas e os seus familiares. A interpretação da legislação vai variar muitas vezes, inclusive conforme o próprio juiz, né? Há uma tendência a entender de que não houve a intenção, embora ninguém possa alegar que desconheça que dirigir sob efeito de álcool ou drogas pode levar a esse tipo de consequência, né? E nós estamos falando de seres humanos que perdem a vida e de familiares que muitas vezes ficam mutilados, apesar de não estarem envolvidos no acidente. O caso do Fernando Diniz, que perdeu o filho Fabrício, e na ocasião é importante que o condutor estava sob efeito de álcool e substância psicoativa. Não houve nenhuma responsabilidade das vítimas neste caso, porque não é que eles estariam envolvidos num racha. Ele é que resolveu andar em excesso de velocidade, e a gente não sabe exatamente qual foi o depoimento, mas pela postura pregressa das vítimas, em particular do Fabrício, filho do Fernando Diniz, ele sequer gostava de dirigir, quanto mais entrar num veículo em que alguém dirigisse em excesso de velocidade. Então, o condenado aí foi o Diniz, né, foi o Fabrício e foi a família do Diniz. O Diniz não aparece na estatística, mas ele é uma vítima, ele é um mutilado, porque quem perdeu um filho nessas condições vai sofrer as consequências eternamente, até o fim dos seus dias. Por outro lado, a gente percebe também a dificuldade de se punir. Eu cito o caso do caminhoneiro que em Santa Catarina matou a carona da motocicleta, de um motociclista, melhor dizendo, que era o esposo dela. Ela morreu, a moto foi arrastada por praticamente 30 quilômetros. O marido dela conseguiu se pendurar no caminhão e teve que saltar do caminhão, porque o caminhoneiro ainda tentava jogá-lo para fora. O condutor estava totalmente drogado,
não só ficou provado quando a polícia o abordou, como também porque ele tinha postado no Instagram, nas mídias sociais, ele completamente doido dentro do caminhão. Um ano depois, ele ficou preso até hoje, não conseguiram liberá-lo. O advogado não conseguiu, porque houve uma comoção muito grande na região. Então, é diferente você ter um acidente num trecho em que a vítima é de outro estado. Ali não, a vítima era do local. Então, houve uma comoção, isso deve ter influenciado também o juiz a manter esse condutor preso. Apesar disso, nós verificamos que a habilitação dele era do Rio Grande do Sul, desse caminhoneiro. Ele levou 5 multas da Polícia Rodoviária Federal, inclusive dirigir sob efeito de substância psicoativa ilícita, né? Apesar disso, um ano depois, a habilitação dele continuava válida e ele sequer tinha entrado com recurso. Ou seja, se ele tivesse sido liberado pelo juiz para responder em liberdade, ele poderia assumir um caminhão e voltar normalmente para a estrada. E é isso que acaba ocorrendo, inclusive, nas operações da Lei Seca. E só para finalizar, para dar espaço para a doutora, nós temos no Brasil uma média de 14 a 18 condutores por dia que são flagrados dirigindo sob efeito de álcool, que é droga lícita, por unidade da federação, ou seja, por estado. Em Brasília, no Distrito Federal, tem mais disso por hora do que por dia, se a gente considerar isso, imagina a nível nacional. Então a impunidade é muito grande, mesmo quando flagrados, ainda conseguem continuar dirigindo, mesmo quando mataram. Essa é a realidade do país. Doutora Roxane, a senhora poderia contrapor, ou pelo menos trazer enfim, a compreensão da senhora diante do que foi dito pelo Risotto? Então, as estatísticas que o doutor Risotto traz, elas são realmente muito alarmantes, né? A minha opinião pessoal, né, até porque eu sou advogada e eu faço a defesa do condutor, meu entendimento sobre a questão que envolve a ingestão de álcool, de drogas e a combinação com direção, né, sejam elas as drogas ilícitas ou lícitas, né, porque muita gente acha que tomar lá o seu Rivotril, né, e sair dirigindo, isso não há nenhum efeito. Às vezes isso pode gerar até mais um efeito muito mais grave, por exemplo, do que beber, né, uma pequena quantidade de álcool e dirigir. Mas eu entendo que a nossa legislação, ela realmente tem falhas, né, e essas falhas permitem que se gere essa sensação de impunidade que efetivamente condene, né, aqueles que ficam, ou seja, a família daquela pessoa que perdeu a vida ali no trânsito, seja porque foi ela mesma que tomou a iniciativa de fazer essa mistura letal, seja porque ela, né, acabou sendo uma vítima aí de alguém que foi irresponsável no trânsito. Mas sinto que a legislação, apesar de todos os problemas que ela tem tentado caminhar num sentido de mais celeridade, né? Isso que o doutor Risotto falou sobre a demora numa suspensão de CNH, por exemplo, era uma realidade para esse tipo de infração. E desde, né, de 2021, agora está fazendo aniversário, agora dia 12 de abril, né, a Lei 4.071, está permitindo hoje que se puna de forma mais célere, né, ou seja, em vez de 6 etapas administrativas de defesa, se reduziu isso para 3. E, por exemplo, uma pessoa que não oferecer nenhum tipo de defesa, né, em 2, 3 meses, é para já estar com a carteira bloqueada, né, em função da aplicação da penalidade, não só de multa, né, mas também de uma suspensão, no caso, por exemplo, da embriaguez ao volante. Então, ou seja, a legislação está tentando caminhar no sentido de tornar mais ágil essa punição, só que, enfim, né, o legislador às vezes não é tão preciso na hora de fazer o seu trabalho, e isso acaba abrindo margem para interpretações. Agora, na minha opinião pessoal, nós jamais vamos resolver esse problema da mistura de álcool e direção e drogas, enfim, se não começarmos a trabalhar de forma
muito ostensiva à educação para o trânsito, em especial para que a gente consiga convencer o cidadão de que fazer essa mistura é muito complicado, realmente causa um risco para ele, para as pessoas que ele ama e para as pessoas que ele não conhece também, né? E não apenas desestimular essa prática mediante só a fiscalização. Porque se no momento que não houver fiscalização, né, eu vou ter então uma pessoa que vai beber e dirigir, a gente tem que se perguntar sobre isso, né? Eu não posso ter um agente de trânsito, uma blitz, né, uma operação lei seca em qualquer esquina. Eu preciso, sim, né, educar esse cidadão para que ele faça, né, no seu livre-arbítrio, a escolha correta, que é ser daqui a pouco o motorista da rodada, ou então, né, entregar as chaves do carro quando ele fizer a opção por fazer ingestão de álcool. Doutor Risotto, sobre o caso do Fabrício, em que o Marcelo Henrique Negrão Kijak foi preso em Miami, nos Estados Unidos, e para a população que acompanhou a notícia da prisão feita pela Interpol, a sensação de que, até que enfim foi preso. Quer dizer, preso pela Interpol, que com toda certeza vai aguardar ou não o pedido de extradição do governo brasileiro. Já até falamos a respeito dessa questão. Algum avanço, doutor Risotto, o senhor tenha tomado conhecimento sobre este caso? Olha, a informação mais recente que eu tenho é que, como ele na ocasião teria menos de 21 anos de idade, existiria uma prescrição num tempo menor, e a doutora pode até esclarecer isso, e consequentemente deve ser revogada a prisão. E o que é importante no caso desse rapaz, e mostra um comportamento, e eu vou me permitir discordar, não de que a educação não seja importante, mas eu acho que é uma ilusão nós esperarmos a questão da educação. O pai desse rapaz, segundo o Fernando Diniz apurou na época, porque ele estranhou, já que a legislação é tão condescendente com os criminosos do trânsito, o pai desse rapaz era estrangeiro e estava trabalhando no Brasil com uma documentação falsa de médico especialista em medicina nuclear. Então, o pai era o proprietário do veículo e, consequentemente, fugiu pai e filho. Então, esse é o exemplo. Um outro caso que eu acho que é emblemático para a gente analisar, quando a gente se fala em educação e há evoluções, naturalmente a legislação tem sempre algumas evoluções, mas tem muitos retrocessos. Eu vou citar um caso bem simples, também ocorrido na região sul há menos de 20 dias. O motorista de caminhão, dirigindo um caminhão na BR-116 no Paraná, que é inclusive irmão de um youtuber caminhoneiro muito famoso, com mais de 800 mil seguidores, ele sofre um acidente e tomba o caminhão na BR-116. Dias antes, esse irmão youtuber tinha filmado esse rapaz andando a 140 por hora com o caminhão carregado. Quem filmava também estava a 132 km por hora e mostra a velocidade no cronotacógrafo, que é até mais preciso do que o próprio velocímetro, com uma mão no celular, a outra no volante, sem o cinto de segurança. Aí nós fomos apurar o caso. O rapaz que tombou com o caminhão, ele foi multado naquele mesmo dia pela PRF por dirigir sem habilitação. Ou seja, ele estava dirigindo um caminhão sem habilitação. Detalhe, ele teve 3 multas, além de várias outras, por dirigir sem habilitação nos últimos 3 meses. Um ano antes do acidente, no dia 20 de março do ano de 2021, ele foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal dirigindo sob efeito de drogas. Então, veja que ele continua dirigindo mesmo sem habilitação, independente do Código de Trânsito, não se consegue punir, a polícia pega, multa, a multa vai para o proprietário do veículo, que é o próprio, ou seja, os pontos vão para ele e ele não tem mais habilitação, provavelmente porque não passaria no exame toxicológico, por isso desde agosto de 2019 a CNH dele está vencida. E qual é a diferença quando a gente vai analisar outros países? Por exemplo, o povo suíço é extremamente educado. O povo suíço sabe que deve respeitar, por exemplo, o excesso de velocidade.
E o que ocorre na Suíça se você praticar o excesso de velocidade? A multa é baseada na sua renda, na sua declaração de renda. Então você tem pessoas que recebem multas de centenas de milhares de euros. É assim que funciona. Se você for no Japão, é um povo extremamente educado. Mas se você for encontrado dirigindo sob efeito de álcool, você será preso com muita educação, mas será preso, será efetivamente punido. Então, o grande problema do Brasil é a impunidade. E, infelizmente, com todo respeito ao trabalho importante que a doutora realiza, nós falamos muito em indústria da multa. A verdadeira indústria da multa está em inúmeros escritórios de advocacia que até anunciam na internet recursos de multas e que encontram as brechas para evitar a punição. Alguns chegam a fazer a propaganda garantindo praticamente que você não vai ter problemas. Ou seja, a legislação abriu espaço para esse mercado e nós falamos muito em indústria da multa. Nós temos uma fábrica de infratores que ela cresce e ela é estimulada pela impunidade, inclusive quando você mata. Doutora Roxane, sobre essa questão, né, do motorista que após provocar este acidente aqui no Brasil, praticamente não, fugiu, portanto, e foi localizado nos Estados Unidos quase 20 anos depois, como muito bem pontuou o Risoto, após um rápido levantamento, era menor, é o que tudo indica, prescreveu. Mas numa situação em que, caso haja, portanto, aí uma solicitação da Justiça, a Justiça, no caso o governo brasileiro, ele faz um requerimento para outro país para poder extraditar alguém que esteja condenado ou respondendo a processo no país, por conta justamente de ter provocado morte no trânsito, doutora Roxane? Walter, eu vou te pedir desculpas por não poder te dar maiores detalhes sobre esse caso. Talvez ele tenha repercutido mais aí no estado do Rio de Janeiro ou até em Brasília. Aqui no Rio Grande do Sul, realmente, quando eu ouvi vocês falando, eu não sei os detalhes do caso. Não, sem problema, doutora Roxane, sem problema. E por isso sem... comentar. Mas então deixa eu mudar aqui a pergunta, então, a pergunta para a senhora. Okay. Ou seja, no caso, a pessoa que se envolve, portanto, aí num acidente de trânsito com mortes, quer dizer, o delegado normalmente lhe autua em flagrante e, evidentemente, com um trabalho que está dentro da lei, a defesa, portanto, desse motorista o coloca, portanto, em liberdade para responder, portanto, o processo. Normalmente, a finalização de um processo ou uma sentença condena com prisão o motorista que, enfim, que está ali respondendo ao processo pelo fato de ter produzido esse acidente devido à sua condição, né? De estar alcoolizado ou sob efeito de uma droga ilícita. Como é que funciona essa questão, doutora Roxane? Walter, na verdade, quando a pessoa é presa em flagrante, o delegado ele pode arbitrar uma fiança, né? E, no caso, o próprio juiz também pode, na primeira audiência ali de custódia, identificar se é caso de liberdade ou não. Tá? Então, ou seja, vai ser o juiz que, pelo menos é o que vai ser, era para ser a partir aí dessa última alteração, ou seja, o juiz determinaria aí se é arbitramento de fiança ou não. Como o Risoto disse, com muita propriedade, varia muito, né, o entendimento de juiz para juiz, a possibilidade de ir preso ou não ir preso. Cada caso vai ser analisado de acordo, né, com as provas que forem feitas dentro do processo. Mas eu acho importante agora, porque assim, o doutor Risoto fez uma afirmação que acho complicado quando, na verdade, eu entendo o sentimento dele, porque ele está muito próximo, né, de todas essas pessoas que fazem essa combinação fatal, que é álcool e drogas. Mas, na verdade, o advogado aqui, ele tem um papel muito importante, porque nem sempre, e eu não estou falando da questão morte, mas nem sempre há um culpado, e esse culpado não pode ser declarado culpado, por exemplo, pela mídia. Ele não pode ser declarado culpado pela coletividade. Ele tem que passar por um processo judicial com contraditório e ampla defesa.
o doutor falou ali, a questão da indústria da multa e a questão de escritórios oferecendo garantia de êxito. Agora eu lhe diria, doutor Redondo, por favor, me passe o nome dos escritórios, porque a Ordem dos Advogados, ela está atenta para esse tipo de abusividade. Se existem pessoas fazendo isso, se as pessoas forem advogados, elas responderão eticamente perante a Ordem dos Advogados. E se não for advogado e estiver oferecendo recursos de forma a oferecer uma certeza de resultado final, com toda certeza isso aí estaria enquadrado, inclusive, no Código do Consumidor. Bom, mas feita essa ressalva, né, é importante entender o seguinte, que nem sempre, né, as circunstâncias que aparentemente dizem que a pessoa é culpada é realmente a realidade. E é por isso que a gente precisa ter um processo de acordo com a Constituição Federal. Bom, mas aí a gente vai pensar assim, mas aí a gente não consegue punir porque é muito demorado, porque isso, porque aquilo. Bom, aí nós estamos falando de que a nossa Constituição prevê, né, esse tipo de procedimento. E esse direito à ampla defesa e contraditório, ele serve para todo mundo. Inclusive, para aqueles que condenam, né, o contraditório à ampla defesa e a possibilidade ampla de recursos, né, serve inclusive para essas pessoas também, no dia que elas forem acusadas de forma injusta. Então, achei que era importante fazer essa ressalva aqui. Por quê? Porque demonizar o defensor ou demonizar aquele que está enfrentando um processo, né, respondendo por uma situação dessas, eu acho que é muito temeroso. Né? Eu acho que a gente sim tem que punir aquele cidadão que, declarado culpado, né, que cometeu um crime de trânsito, seja com álcool, seja sem álcool, né, que ele pague por aquilo. Mas enquanto ele não for declarado culpado, ele tem todo o direito de exercer o seu direito de defesa na assistência de um advogado. Pois não. Bem, o nosso tempo já se esgotou, mas pelo menos vamos garantir aqui 1 minuto para as considerações finais. Começa com você, Risolto, em 1 minuto, por favor. Na realidade, eu entendo a posição da doutora com relação à colocação que eu fiz, mas os fatos concretos são que a maioria das vítimas são pessoas humildes e essas vítimas não contam com condições de apoio de advogados e ficam muitas vezes restritas a tentativas com defensoria pública. Pesquisar a questão das multas é só pesquisar os que oferecem serviços que estão no Google, basta fazer isso, recurso de multa, vão aparecer várias empresas, algumas inclusive anunciam em veículos de repercussão nacional. E por fim, a gente quando vê a posição da OAB, por exemplo, de São Paulo, em algumas manifestações, exatamente os que são responsáveis pela área do trânsito, com relação às imagens que são geradas pelos infratores e criminosos no YouTube, na internet, em que eles publicam os crimes que eles cometem andando a 300 por hora, a posição da OAB de São Paulo, da área do trânsito, inclusive em matérias veiculadas na mídia, foi contrária a esse tipo de punição. Ou seja, é garantir a impunidade do infrator no entendimento, ao menos de quem foi ouvido na matéria, e é isso que a gente tem enfrentado. Então eu entendo que deva haver o contraditório, a defesa, mas a realidade é que no Brasil se pune muito pouco e tem muitas brechas que são encontradas pelos advogados para evitar a punição. Quem sofre são as vítimas, os únicos condenados. Doutora Roxane, também 1 minuto para as considerações finais, por favor, doutora Roxane. Na verdade, Walter, daria até para a gente voltar num outro programa. Opa, com certeza. Na verdade, eu particularmente me alio ao entendimento da OAB de São Paulo quando ela criticou o projeto de lei que queria punir esse tipo de infração, mas não pelo objetivo do projeto de lei, porque ele é fantástico. Ou seja, a gente não pode deixar impune essas pessoas que daqui a pouco estão filmando, né, e se exibindo, cometendo infrações. Mas a redação do projeto é péssima, né, ela deve ser reescrita, e aí, sobre esse aspecto, eu imagino que tenha sido por isso que a OAB tenha se manifestado, e eu conheço, né, os representantes da OAB, da Comissão de Trânsito de São Paulo, é justamente por isso, que este projeto de lei não é bom e ele vai gerar mais impunidade do que a possibilidade de se punir esse cidadão. Mas eu queria só lembrar, falasse rapidamente sobre a questão do Rodrigo Mussi, né, que sofreu aquele acidente e tal, lembrar que as consequências não são só criminais ou só administrativas do ponto de vista de perder
ter carteira. Existem as repercussões financeiras, né? E Pois quando, por exemplo, uma pessoa que está no banco de trás, né, mesmo que não esteja usando o cinto de segurança, lembrar que o condutor, né, seja ele um motorista de aplicativo ou simplesmente o amigo, né, cabe a ele a ter esse cuidado de exigir que todos os ocupantes do veículo estejam, né, com seus cintos afivelados. Então, essas coisas, Walter, é importante que a gente passe para o cidadão, para ele entender que, por mais que ele possa se ver livre da questão criminal ou administrativa, ele vai ter o quê? Ele vai ter que responder lá no âmbito civil e aí ter que desembolsar um bom dinheiro para poder indenizar, né, no caso de ele ter cometido um ilícito. Pois não. Doutora Roxane, foi um prazer tê-la aqui no nosso Justiça na Tarde. Muito obrigado. Até uma próxima, doutora Roxane. Eu que agradeço e uma boa tarde para todos vocês.